desastre nuclear na região de Fukushima, mais especificamente na cidade de Okuma, no Japão. A situação é crítica desde a última sexta, dia 11, em virtude do terremoto de 9 graus na escala Richter, que foi seguido por um tsunami que desencadeou uma série de falhas nos equipamentos da central nuclear de Fukushima 1. Os seguidos desastres naturais comprometeram o sistema de refrigeração dos reatores da usina, desencadeando incêndios e explosões em diversas partes do complexo, desencadeando um vazamento radioativo. A repórter Mike Fritz que tem mais informações a respeito. Boa noite, Mike. Boa noite, Sabine. Realmente a situação é muito delicada aqui no Japão. Mesmo em Tóquio, onde está localizada a filial da emissora, a 240 km da região de Fukushima, é possível notar a preocupação da população em virtude dos riscos à saúde que um desastre nuclear pode causar. Apesar dos incidentes terem sido localizados, o governo aqui de Tóquio recomendou à população que não usasse água da torneira para preparar alimentos às crianças, além de proibir que o comércio de gêneros alimentícios provenientes da região afetada, ambos podem estar contaminados com elementos químicos decorrentes dos vazamentos radioativos, como o iodo, o polônio, o estrôncio e o césio, podendo afetar desde os sistemas neurológicos aos órgãos ou ossos humanos. Enquanto isso, as autoridades, nesse exato momento, estão trabalhando para retirar os moradores mais próximos da usina e encaminhá-los a locais seguros. A princípio, o governo pede que as famílias que residem ao raio de 20 a 30 km da usina deixem voluntariamente suas casas para evitar maiores riscos. Estima-se que há 150 a 200 mil indivíduos precisem ser evacuados. Os vazamentos radioativos, no entanto, segundo os especialistas, continuarão por um período indeterminado, pois ainda não se tem uma ideia concreta dos estragos que o complexo de Fukushima 1 sofreu após o terremoto e o tsunami que devastarão boa parte da costa do país. É com você, Sabine. Bem, então nós vamos falar agora com o especialista, o Guilherme Voles, que vai nos dar um parecer sobre os desastres nucleares de Chernobyl, o maior da história e o último de grandes proporções, até que ocorreu este em Fukushima. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Sabine. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença no estúdio e dizer que é sempre bom ter um especialista para comentar os nossos assuntos. Boa noite. Bem, a primeira dúvida de muitos. Podemos comparar o desastre de Chernobyl com o de Fukushima? Olha, Sabine, o ideal não seria compará-los, pois eles aconteceram em épocas e em situações distintas. A tecnologia também mudou muito nesses últimos 30 anos. A primeira coisa que precisa se ter ideia é que em Chernobyl, o que ocorreu foi uma explosão de mais de 1 km de altura em forma de cogumelo, desencadeada por um erro humano e um erro técnico. Apesar de nunca ter sido apurado de uma forma concreta o que aconteceu. Essa grande explosão, que foi de uma vez apenas, em vez de Fukushima, onde a explosão foi gradual, de um reator em cada dia, fez com que espalhassem-se várias minúsculas partículas de substâncias radioativas que, ao longo do tempo, infectaram, contaminaram a população e as próprias terras e causaram vários problemas às várias regiões da Europa. Em Fukushima, o que aconteceu não foi uma falha humana e nem uma falha técnica. O que aconteceu foi uma série de fatores que foi agravada pelos desastres naturais que aconteceram nessa região nos últimos dias. O terremoto do dia 11 e o posterior tsunami fizeram que houvesse uma pane nos sistemas de abastecimento de energia e nos sistemas de segurança e de emergência. E isso fez com que os reatores não fossem devidamente resfriados e que gerou a explosão no reator 1 e no reator 4. Para finalizar, a radiação liberada também foi muito diferente. Apesar de os dois terem sido classificados no nível 7 da escala INES, que classifica esses tipos de incidentes nucleares, estima-se que Fukushima liberou apenas 10% da radiação que Chernobyl liberou. Nas fotos que eu vou mostrar a seguir, vai ser muito mais fácil de identificar como essa radiação foi distribuída. Então, como se pode observar, Sabine, o acidente em Chernobyl ele atingiu em maior ou menor escala toda a Europa. Assim foram causados vários problemas de saúde imediatos devido à inalação das poeiras tóxicas que vieram da explosão da usina e até houveram efeitos a médio e longo prazo, como malformações, desenvolvimento de cânceres e assim por diante.
Em Fukushima, no entanto, a área afetada é muito menor, por causa que o vazamento é reduzido. Como eu já disse, a liberação foi de apenas 10% da radiação comparada de Chernobyl. Os moradores das localidades também foram removidos de suas moradias. Isso fez com que os efeitos não fossem sentidos e a população fosse meio que prevenida de sofrer futuros problemas. No entanto, não se sabe ainda qual vai ser o efeito no futuro desse incidente tão catastrófico em Fukushima, pois Fukushima está localizada na praia, na beira da praia, e não se sabe se essa radiação toda, que em vez de escapar pelo ar, como aconteceu em Chernobyl, vai escapar pela praia, pelo próprio mar e atravessar o Oceano Pacífico. Os pesquisadores mais pessimistas afirmam que em 10 dias ou 20 dias, essa onda tóxica e radioativa chegará à costa dos Estados Unidos. Em mais tempo, afirmam que chegará à costa do Chile. Ninguém até agora sabe, pois depende muito das correntes oceânicas e ainda dos próprios ventos e da própria evolução desse controle da radiação. Então, na foto a seguir eu vou mostrar essa expectativa dos pesquisadores sobre a evolução do incidente em Fukushima. Então, Sabine, como eu ia dizendo sobre as fotos... Desculpe lhe interromper, Guilherme, mas a gente acabou de receber notícia de que mais um reator na usina de Fukushima acaba de explodir. Nosso repórter André Schwanz está nas imediações e vai nos dar algumas notícias. André? Boa noite. A situação aqui é crítica, Sabine. Mesmo dentro de um abrigo da cidade de Tomioka, a mais próxima da central nuclear de Fukushima, é possível escutar os estrondos das explosões do reator 2, o terceiro complexo explodido. O governo, enquanto isso, recomenda que procurem locais seguros e mantenham-se em suas casas, para então pela manhã serem retomados os trabalhos de remoção das famílias, enquanto não se tem conhecimento da magnitude dos incêndios de agora a pouco. Repórter André.